Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, a lua branca prateando a imensidão. Olá, meus internautas, irmãos em Cristo Jesus, Pastor Janias de volta. Entendendo o falso culto, lição 13, direcionada para o dia 25 de dezembro de 2016. O texto áureo: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. 1 Reis, capítulo 18, 24. Verdade aplicada: só podemos combater com eficácia o falso culto através da palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Os objetivos da lição: conscientizar sobre a realidade do falso culto, encorajar o confronto a partir dos princípios bíblicos quanto ao falso culto, destacar as características de um culto verdadeiro. Textos de referência: 1 Reis, capítulo 18, 20 a 22 e 30. Meu interno, enfrentar o falso culto não é uma tarefa agradável, e não raro a antipatia é o menor preço da verdadeira profecia. Foi assim com Elias, que teve um difícil trabalho sobre a ameaça de Jezabel, a defensora do culto falso. Nós vamos ver nessa lição, dividida em 3 partes, como enfrentar o falso culto. Sob a orientação de Deus, Elias resolveu chamar os profetas de Baal para um desafio. Nós vamos ter aqui alguns personagens interessantes. O palco do episódio foi no Monte Carmelo, e os personagens foram Elias e os falsos profetas, ou os profetas de Baal. Enfrentar o falso culto com convicção, enfrentar o falso culto com definições claras, enfrentar o falso culto com a palavra de Deus. Na primeira parte nós vamos ver isso aí, as características do falso culto. Jesus denunciou o culto hipócrita. Ele quer um culto verdadeiro, e aqui está dividido em culto falso, é seguido pela maioria. O culto falso tem um fogo falso, o culto falso tem um movimento estranho. Nós vamos tratar disso nessa lição rapidamente. Características do culto restaurado. Culto falso é mera catarse psicológica, restaurando o antigo altar. Um culto de acordo com a palavra de Deus. Nosso culto deve ser dirigido a Deus. Vamos nos reportar até o nosso blog, um blog que nós temos exclusivamente dedicado à Escola Bíblica Dominical. Aqui, acessando esse blog, você terá as lições antecipadas e vídeos comentados da Escola Bíblica Dominical, das 3 grandes editoras, especialmente da editora Betel. Aqui, ó, lição 13, já comentada em vídeo. Você clicando aqui, Revistas Betel, você vai encontrar a lição. Clicando aqui, 13, que é a última lição da revista, que é representante do verdadeiro culto. Tinha uma convicção do Deus a quem servia. E aqui no subponto 1, enfrentar o falso culto com convicção. Para enfrentá-lo, devemos, na graça de Deus, ter muita convicção. O profeta Elias chama o povo a uma convicção. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Lá e cá, nenhum nem outro. Precisamos ter convicção do que nós queremos. No subponto 2, enfrentar o falso culto com definições. A indefinição é característica do falso culto. Vivemos num mundo de indefinições. Ser definido é ser dogmático, e ser dogmático é algo, às vezes, detestável. As pessoas não gostam, elas querem estar livres, fazendo o que bem interessa. As filosofias, a comunicação, a experiência, a procura de paz e a boa convivência têm marcado o nosso tempo com indefinições na área moral,
eliminando a censura e na honestidade, com tibieza. Em tudo se procura fazer média, mantendo a aparência. É um mundo das aparências, do estereótipo, do exterior, das coisas externas, e o interior é desprezado. Enfrentar o falso culto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que dá o norte para nós enfrentar o falso culto. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. O Deus verdadeiro é Deus de fogo, é Deus de autoridade, de resposta. É o Deus que nós precisamos confiar nele. Enfrentar o falso culto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que dá a visão necessária para enxergarmos a doutrina sã. A palavra de Deus nos liberta do mal e nos revela a clareza doutrinária. Salmo 119, verso 105. Nosso manual de fé, regra e prática para a vida. É a palavra de Deus. Características do falso culto. Como é que nós vamos identificar um falso culto? Jesus denunciou o culto hipócrita, causado pelo apego à mera formalidade dos rituais, sem correspondência interior. Só é por fora, é o externo, a liturgia requintada, os shows, os aparatos utilizados para impressionar, coisas assim, são características do falso culto. O culto falso é seguido pela maioria. A maioria das pessoas se agradam com o culto falso, não com o culto verossímil. Quando examinamos o falso culto, aprendemos que ele é sempre seguido pela maioria. Elias, veja bem, os profetas de Baal eram 450, Elias era só ele. Por aí você pode tirar uma conclusão. E ele reclama que está só e que os profetas de Baal são 450. Precisamos lembrar desta verdade solene. A maioria se perderá. Foi assim na época de Noé e de Sodoma. O povo de Deus foi dizimado e permaneceu a santa semente, salvou-se o renovo. Não é diferente hoje, sempre a minoria. A maioria segue o descalabro. No subponto 2, o culto falso tem um fogo falso. O culto falso é um culto em que falsos fogos são admitidos. Elias estabeleceu que o fogo deveria vir do céu. Deus não aceita fogo estranho em seu culto. Veja, nós temos exemplos na Bíblia Sagrada, os filhos de Arão morreram, Nadab e Abiú morreram, eles trouxeram fogo estranho ao culto do Senhor. O Senhor não aceita outro fogo, é o fogo que vem de Deus. No subponto 3 do ponto 2, o culto falso tem um movimento estranho. Os profetas de Baal, veja bem, eles se apresentavam se cortando com pedras, gesticulando, fazendo uma coreografia estranha, e hoje nós vemos isso, eles dançavam. Nós estamos vendo nos tempos modernos as danças nas igrejas, as coreografias assumindo o lugar da presença marcante de Deus e ostentando uma parte externa para agradar aqueles que estão ouvindo. As religiões primitivas procuravam servir aos seus deuses com danças. Nós temos em 1 Reis, capítulo 18, 26, e isso, o culto é chamado por Paulo de culto racional. Veja em Romanos, capítulo 12, verso de 1 a 2. É um culto da razão, é um culto racional, não é um culto de desequilíbrio, de danças e de fogos estranhos e de invenções e coisas congêneres. No Novo Testamento o culto é pela fé, pois o justo vive pela fé. Os profetas de Baal gritavam, manquejavam e se cortavam. Era um culto longo, muitos movimentos, muitas palavras, muitas repetições. Nosso Deus é Deus de ordem, paz e harmonia. Nós estamos vendo nossas igrejas cedendo lugar para coisas das mais absurdas e tirando o ensejo de Deus operar. Oh, mas como é difícil, irmãos, se prestar um verdadeiro culto ao Senhor.
na parte 3 da nossa lição, as características do culto restaurado. Vamos ver aqui. O culto falso é mera catarse psicológica, é uma purificação, vamos dizer assim, psicológica, mera movimentação física, resultado do vazio. É o vazio que está predominando e quer se substituir este vazio por algo. Há o divórcio entre a adoração e a vida prática, é inevitável. Há uma separação entre a adoração e a vida prática. O que vivemos, o que falamos é uma coisa e o que vivemos é outra. Restaurando o antigo altar. Veja o que Elias fez. Ele restaurou o antigo altar de seus pais, o mesmo altar em que adoraram seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não inventou outra coisa, não teve novidade, ele usou pedras comuns, normal, e fez o altar, restabeleceu o altar. Aleluia, aleluia. Deus age na simplicidade, Deus age no coração verdadeiro, no coração que tem a verdadeira adoração. Há uma necessidade urgente da reparação do altar. Quantos altares quebrados, quantas pessoas distantes de Deus que querem prestar culto a Ele, mas que precisam fazer conserto. As heresias vão assumindo lugares dos mais diversos nos corações, nas vidas, os ritos, os shows, os personagens importantes, os artistas, os levitas da modernidade vão assumindo os lugares, vão promovendo shows em nossas igrejas. Nós precisamos reparar o nosso altar e deixar a simplicidade assumir as rédeas de nossa vida, e o Senhor vai operar na simplicidade. Aleluia. Não é invenção, não é criatividade que vai fazer arder o fogo do Espírito. Isso pode arder o fogo estranho, mas o fogo do Espírito Santo de Deus não está ardendo. Um culto de acordo com a palavra de Deus. Elias mostra precisão. Ele usa pedras e não outro material. Aleluia. Não quis fazer uso de sua criatividade. Obedece. 12 pedras conforme a palavra de Deus. Poderia ter feito um altar mais vistoso. Nós vamos ver em nossas igrejas hoje tantas invenções, tantas coisas para chamar a atenção, para persuadir as pessoas, para dar um toque de requinte, embelezamento, mas nada disso substitui a presença de Deus. A luz da palavra de Deus mostra o caminho da verdadeira adoração. Aleluia. Na parte 3, nosso culto deve ser dirigido por Deus. Elias se dirigiu a Deus da aliança, o Deus de seus pais, o Deus verdadeiro, Isaac, Jacó. Não é um Deus mesquinho e falso, não ao Deus Baal, não ao Deus fortuito. Meu internauta, o culto deve ser como a palavra de Deus estabelece. Devemos adorar a Deus no nosso credo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. O Deus soberano, o amoroso, que em Cristo e por Cristo nos abriu o caminho até Ele na verdadeira adoração espiritual. Que o Espírito Eterno, que o Eterno. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu.